Bora de novo, 1 aos Coríntios, capítulo número 5, verso número 6. Vamos lá, acompanhem aí na Bíblia de vocês. Até se estiver diferente, vocês me falam, tá? Mas na minha tá assim, ó. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Aí eu pergunto para vocês, se a gente não sabe o significado da palavra jactância, a gente vai conseguir, amados, estar compreendendo o que o texto está querendo nos dizer? Não, né? Se você não sabe o que não é boa a jactância de vocês. Bom, se a gente não sabe o que é jactância, como que a gente vai saber o que Deus está dizendo para nós que não é bom? Não fica difícil a gente lê dessa forma? Na Bíblia de vocês está escrito isso aí? Meus queridos, meus amados, por gentileza, olhem aqui para mim, por favor. Obrigado, Senhor. Vocês entenderam o que eu perguntei? Entenderam? Tá. E como que a gente vai saber então? Né? Se a gente não conhece a palavra, o que a gente deve fazer? A gente tem duas opções. Ou nós vamos no dicionário de língua portuguesa, tá bom? E a gente vai procurar o que significa a palavra jactância, né? Ou então a gente vai pegar outra versão que tem uma palavra que seja mais compreensível. Vou pegar aqui, ó, a Nova Versão Transformadora, para ver como está escrito aqui, ó. Não é nada bom se orgulharem disso. Olha só, não é nada bom se orgulharem disso. Então, o que significa a palavra jactância? Orgulho. Perceberam, amados? Orgulho. Agora, olha a importância de ter uma versão que ela é mais moderna, que a linguagem dela é mais moderna. Então, essa palavra jactância está errada? Não está errada. Só que para nós é uma palavra que quase não é usada. Quer ver outra palavra? Na Bíblia, mancebo. Já leram a palavra mancebo, né? Ouviram falar, pregação, alguma coisa, mancebo? Sim ou não, amados? Me ajudem. Não? Mancebo nunca? Mancebo de qualidade? Nunca ouviram? Opa, eu acho que vocês devem ler um pouquinho mais de Bíblia, hein? Vamos lá. É claro que a gente não conhece tudo, né? Tá certo, a gente está numa sala de aula para aprender mesmo. Então a palavra mancebo quer dizer jovem. Mancebo é jovem, tá bom? Imagina só, a gente vai evangelizar um jovem, amados. Aí na rua, vocês falam assim: mancebo, não é boa a tua concupiscência. Imagina usar a versão, está escrito isso aqui. Mancebo, não é boa a tua concupiscência. Esse jovenzinho vai olhar para a gente com a cara de estranheza. No mínimo vai pensar: de onde veio essa pessoa? De que planeta veio, né? Leve-me ao seu líder, por favor. Percebam, amados, que essas linguagens não são das melhores? E a palavra concupiscência vocês já leram, então? Tranquilo? Ou não também? Vamos lá, em Gálatas, capítulo 5. Só para vocês falarem: André, você está falando aí, mas essas palavras nem sei se existe. Existe sim, está na Bíblia. E muitas vezes as pessoas leem no púlpito, né? Pregam, falam, e a gente lê e assim passa desapercebido. A gente fala: não entendi, mas vamos embora, vamos lendo aí, né? A gente, às vezes não é assim, irmão. A gente está lendo o texto e fala: essa palavra não sei o que significa não, mas vamos lendo aí, vamos embora. Não é assim, a gente precisa compreender, né, o significado das palavras. Então Gálatas, ó, capítulo de número 5 também, capítulo 5 também do livro de Gálatas, a gente vai ter essa palavra aí, ó. Verso 16, Gálatas 5:16. Digo, porém, vamos lá, Gálatas 5:16. Acharam aí? Só me dê um okzinho se acharam, para a gente acompanhar juntos. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. Bora acompanhar juntos. Deixa eu pegar aqui já em duas versões, que é para ver se a gente também já vê essa questão. Capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito
e não cumprireis a concupiscência da vossa carne, ou a concupiscência da carne. Viram a palavra? Aí a minha pergunta é: o que Paulo está querendo dizer aqui? O que Paulo está advertindo? Para a gente não cumprir a concupiscência da carne. Mas o que é concupiscência da carne? Fica difícil, não fica? Aí eu leio em outra versão, olha como ajuda bastante. Essa daqui, ó. Essa aqui é a nova versão transformadora. Preste atenção, amados, olha o que diz: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Então, o que é concupiscência? Satisfação da natureza humana, desejos não permitidos, tá? Algumas versões vão estar desejos ilícitos, não permitidos. Perceberam, amados? A dificuldade de entender a Bíblia quando a gente tem uma linguagem, né, que não é tão contemporânea, que não é tão boa porque nós não temos mais esse palavreado ou porque isso não é falado mais popularmente. Agora, quando a gente pega uma versão que ela tem palavras, né, que são mais próximas do nosso cotidiano, então fica muito mais fácil. Essa aqui, por exemplo, Bíblia Linguagem de Hoje. Quem traduziu, quem fez essa versão, tinha em mente, né, tinha um propósito de traduzir a Bíblia em palavras que é muito mais usada no geral, tá certo? Se você pega lá um erudito, um professor de academia, se você pega lá uma pessoa muito instruída, ela não vai ter dificuldades com qualquer linguagem, né? Porque ela conhece muito bem o português. O problema é que a grande maioria das pessoas não conhece o português, né, nesses termos, nessas linguagens. Então vai ter muita dificuldade de compreender, vai ter que fazer isso quando lê a Bíblia nessas versões, de pegar um dicionário de língua portuguesa e tá lá. Mas quem é que faz isso? Quase ninguém lê a Bíblia assim, né? Mas nós deveríamos estudar a Bíblia com mais dedicação, tá certo? Amados, vou dar mais vou pegar mais um texto, aliás, só para mostrar para vocês que a Bíblia ela deve ser estudada, né? Porque ela é, como eu disse, esse livro complexo, não é de qualquer jeito que a gente lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia assim distraidamente, lê a Bíblia e fala: eu acho que é isso. Não é assim que a gente lida com a Bíblia, acho que é isso. A gente precisa de fato examiná-la, refletir, estudar. A própria Bíblia disse para a gente fazer isso, sabia? Quando a gente lê João capítulo 5, versículo de número 38 a 39, deixa eu ver aqui. Evangelho de João. Meus amados, vocês já perceberam, né? O estudo bíblico exige que a gente leia a Bíblia aqui, ó. Então é Bíblia na mão e vamos ler o máximo possível, tá? João 5,39. João 5,39. Olha o que o texto vai dizer pra gente. 5,39 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Versículo 39 do capítulo 5 do Evangelho de João. Vamos lá, vamos achar isso aí. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 39. Olha como diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha o que a própria Bíblia diz, o próprio Jesus disse: examine as Escrituras referindo-se a toda a Bíblia, né? Então examine as Escrituras. O que é examinar? É uma observação, né, cuidadosa, não é uma simples leitura, amados, tá bom? Então olha o que a própria Bíblia nos recomenda, que a gente observe, que a gente leia ela com cuidado, prestando atenção, procurando saber os sentidos e os significados dos seus textos. Então não é uma lida, né? Infelizmente tem uns irmãos que lidam com a Bíblia assim, ó, desse jeito. Olha aqui, ó, por favor, olhe para mim, concentre-se. Olha aqui, ó, no meio da minha sobrancelha, ó. Olha no meio da minha sobrancelha. Tente achar onde ela se divide. Ó,
Se você não achar a divisão da minha sobrancelha, não pare de olhar para mim. Ó aqui, ó, tá vendo? Agora eu peguei vocês, eu quero ver vocês deixarem de olhar para mim. Tente aqui, ó, achar onde ela se divide, ó. São duas, parece que é uma sobrancelha só, mas são duas, ó. Olha para cá. Então, alguns lidam com a Bíblia dessa forma aqui, amados, ó. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Não é assim, opa, tá aqui, ó, que eu não mostrei, né? Ó, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Aí, né, faz isso aqui. Não é assim que a gente lida com a Bíblia. Aí cai numa passagem que não é das melhores, não é que a gente queria, né? Aí a gente fala, eita, aqui não, acho que não deu certo agora. Senhor, fala comigo aí. Aí abre de novo. Não é assim que a gente lida com a Bíblia. A Bíblia precisa ser de fato estudada, refletida. Não é o que diz o Salmo 1, por exemplo? Bem-aventurado, né? O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque será como plantas plantadas, né, junto a ribeiro de água, a qual na estação própria dá o seu fruto, as suas folhas nunca caem. Olha que coisa interessante. Então, refletir, meditar na palavra de Deus corretamente, tá? Vamos pegar um texto em 1 Coríntios capítulo 4. Aguente um pouquinho aí que eu já estou encerrando, tá bom, amados? A gente já está partindo para quase uma hora de conversa, de aula, né? Conversa não, que vocês estão só me escutando. Eu que estou falando aqui com a língua seca, ó, por isso que eu estou bebendo água, a língua fica secando. Vamos lá, meus amados, me ajudem. 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Versículos de número 1 e versículos de número 2, tá? Vou pegar aqui, vou recorrer, né, aos originais, que é para a gente ter mais compreensão do texto ainda, tá? Deixa eu pegar nas outras versões aqui também, para a gente ver se só com a versão já dá para a gente ter mais condição de compreender. Bom, então vocês já viram, né, que é importante ter mais de uma versão da Bíblia. Né, amados? Eu vou passar para vocês lá, depois no WhatsApp, tá? No grupo de estudo lá da gente, eu vou passar lá várias versões da Bíblia. Vou recomendar para vocês, ó, tenham essa. E Bíblia é barato, né? De estudo é caro, mas Bíblia comum, né? Sem estudo é barato, 15, 20 reais. Então vocês conseguem aí cada mês, de repente, comprar uma, tá bom? Quem sabe até duas. Então tenham Bíblia o máximo que vocês puderem. Nós estamos estudando, amados. Nós precisamos de materiais, livros, né? E Bíblia principalmente, porque Bíblia é o que mais nós usamos no estudo bíblico. Então 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e verso 2. Quem achou, diga, achei. Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó, nessa versão: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Aí a gente lê aqui esses dois versículos, por exemplo. Aí a gente pergunta, o que Paulo está dizendo que os homens devem nos considerar? Como ministros de Cristo e como dispenseiros dos mistérios de Deus. O que isso quer dizer? O que é um ministro? O que vocês acreditam que é um ministro? Vocês podem me ajudar? Foi uma pergunta que eu fiz agora, hein? Eu fiz uma pergunta agora. Só queria saber o que vocês... ministro, André, ministro eu penso que é isso, eu penso que é aquilo. O que vocês têm assim, um ministro? Aqui essa pessoa é um ministro de Deus. O que vem à mente? O que vocês já ouviram a respeito disso? Fulano, eu sou ministro de Deus. Fulano é um ministro de Deus. O que é um ministro, amados? Vocês podem aí falar? Não tem assim nenhuma ideia? Nunca ouviram ninguém trazendo mais ou menos assim uma fala do que é um ministro de Deus? Não? Então tá bom. Ministro não dá uma impressão que é uma pessoa assim, talvez superior, um ministro? Não é? O ministro da Justiça, o ministro da Saúde, o ministro da Economia. Não tem os ministros aí, amados? Né? E eles até acham que são superiores por ter esses cargos. Mas a minha pergunta é:
será que são mesmo superiores? Os ministros refere-se aos obreiros na igreja. Então olha só, os ministros referem-se aos obreiros da igreja. Todos os obreiros Paulo considera como ministros, tá? Todos, seja diácono, seja pastor, tá? Todos os ministros da igreja, né, são os obreiros, ou melhor, todos os obreiros Paulo considera os ministros. Então pode haver essa ideia de que o ministro ou obreiro é alguém superior, mas não é o que Paulo escreveu, porque ele usa a palavra para ministro aqui chamado de hiperetas. Preste atenção que a palavra aqui é meio estranha, tá? Hiperetas. Então Paulo estava dizendo que os homens nos considerem como hiperetas. E o que significa essa palavra quando Paulo escreve, né? Na língua que Paulo escreve, no grego? O que é um hiperetas? O que Paulo quis dizer? Que os homens os considerem como hiperetas. Hiperetas, amados, é um escravo. Olha só. Então perceba como a ideia muitas vezes é até invertida. Então Paulo está dizendo que os homens os considerem como escravos de Cristo. Ministros de Cristo, escravos de Cristo. Tá bom? Então, olha só, mas não era um escravo comum, porque tinha escravos e escravos. Para a gente entender isso, a gente precisa entender a cultura. Então, perceba que entender a Bíblia não é um negócio tão simples como a gente pensa. Não é assim de uma forma distraída que a gente vai compreendendo a Bíblia como deve ser compreendida. A gente vai nos nossos achismos. Eu acho que significa isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Então, não dá, irmãos, para a gente lidar com a Bíblia no achismo. Mesmo porque Deus, Ele tem compromisso com a palavra dEle, com aquilo que Ele inspirou, né, os escritores. Então, não é o que eu acho. Deus não vai, assim, dar um jeitinho para fazer alguma coisa porque eu achei que Ele estava falando isso, isso e isso. Não. É tarefa nossa, né, estudar a Bíblia e descobrir o que Deus está comunicando conosco ali. É muito sério isso, irmãos, é muito importante isso. Nós somos discípulos de Cristo, nós estamos falando de um livro que Deus inspirou, que Deus escolheu, a forma que Deus escolheu, melhor dizendo, para guiar as nossas vidas, para entrar em contato conosco, para que nós o conhecêssemos, não é? Então não é assim, tudo bem, se eu não entender a Bíblia muito bem, não tem problema, vou ser salvo, é o que interessa. Não é bem assim. Aliás, é muito perigoso, porque muitas vezes a má interpretação da Bíblia fará inclusive que eu não seja salvo. Então não é brincadeira, a gente não está falando de uma coisa assim, se eu chegar à compreensão, bem, se não, não tem problema. Não tem muito problema, porque tem muitas pessoas vivendo mal diante de Deus, vivendo mal diante das pessoas e vivendo mal, inclusive consigo mesmo, por não compreender a Bíblia ou por entendê-la de uma forma totalmente equivocada, tá certo? Então isso tem não só uma importância, mas isso tem um resultado nas relações diante de Deus, diante das pessoas e diante de nós mesmos. Então é muito sério quando a gente não entende a Bíblia, né? Não é só para pastores, não é só para professores, não é só para gente que inclusive também é um ministro, é um obreiro que deve fazer isso. Não, é para todo discípulo de Cristo, tá bom? Então vamos lá. Ministro aqui é hiperetas, que era o escravo, mas não era o escravo comum. Na embarcação, vocês já viram aquela embarcação antiga, aqueles filmes antigos, que é a remo? Já viram, amados? Né? Que as pessoas vão remando assim, ó. Estou falando nos navios grande que tem lá, e aí você vê assim um patamar e dois patamares assim, ó, uma janela, um monte de janelinha em cima e um monte de janelinha embaixo e um monte de remo, né? Eu gostaria que tenha uma lousa para desenhar, mas também não ia ajudar muito porque eu não desenho muito bem, mas só para a gente visualizar um pouquinho melhor. Então assim, você tem um patamar em cima e um patamar embaixo, são escravos ali, são os escravos que vão remando. Você tem os escravos de cima e os escravos de baixo, né? Todos são escravos. Só que os escravos de baixo, eles são considerados escravos inferiores. Então a ideia da palavra hiperetas quer dizer remadores dos remos inferiores.
ou seja, escravo dos escravos. Perceberam, amados? Escravo. Irmã Dayana, dá uma cutucadinha aí, ó, do lado. Isso, varão. Dá uma pescada aí, varão. Me ajuda aí. Ó, vocês sabem que tem 3 pecados que não tem perdão, né? 3 pecados que não tem perdão. Já falei isso para vocês? 3 pecados que não tem perdão. Um é blasfêmia contra o Espírito Santo. O outro é colar na minha prova e o outro é dormir na minha aula. Isso é imperdoável. Então, vamos lá, amados. Remadores dos remos inferiores. Tranquilo? Para a gente compreender aí? Deixa eu só... Pronto. Então Paulo estava querendo dizer que os homens nos considerem como escravo dos escravos. Quem deve ser os obreiros, os pastores, os pregadores? Escravo dos escravos. Olha só, como muitas vezes, quando não se compreende a Bíblia, se interpreta de uma maneira contrária, inclusive, né? Então, quando as pessoas falam é um ministro, então essa pessoa é superior, é mais importante? Não, pelo contrário. Paulo está dizendo que é uma pessoa que ela é escravo dos escravos, servo dos servos. Quem são os pastores na ótica bíblica, no ensino bíblico? Quem são os pastores, os obreiros, né, os pregadores? Quem são essas pessoas na ótica bíblica, no ensinamento bíblico? São pessoas que servem os servos. Tem que ser mais humilde, tem que ser mais paciente, tem que ser mais perseverante, tem que ser mais generoso, tem que ser mais servo e servo dos servos. Percebam, amados, que quando a gente não estuda a Bíblia, né, adequadamente, quando a gente não procura conhecê-la, a gente pode interpretá-la de uma maneira totalmente equivocada. Então, a aula de hoje, eu queria passar para vocês, a minha intenção é sobre a importância de nós estudarmos a Bíblia como deve ser, de nós termos versões diferentes. Isso vai ajudar a gente, tá bom? E a gente depois vai ver, né, outros pontos ainda dessas questões das versões, dos capítulos, dos versículos, tá bom? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.